Vocês pediram e tá aí vídeo mais cedo para vocês, então senta o dedo no like aqui para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas, beleza? Todos os palpites da Premier League vão estar no ar para vocês e também do Brasileirão. Já aviso, tem um bingo de resultado exato maravilhoso, odd alta, tripla de artilheiro, tem muita coisa no vídeo de vocês para a gente poder coroar uma semana onde a gente acertou simplesmente todos os palpites principais que eu mandei essa semana, né? Na segunda-feira a gente acertou a Chape, o jogo do Atlético Paranaense não deu tempo, na terça eu acertei o jogo do Galo, na quarta eu acertei o jogo do Flamengo, na quinta acertei o jogo do Palmeiras e vamos pro sábado acertar, se Deus quiser, muitos jogos também, beleza? Então, tô feliz com o meu desempenho, espero que vocês tenham conseguido pegar as dicas também, estejam lucrando aqui com o nosso canal e a única coisa que a gente pede para você é para você se inscrever e deixar o like e um comentário também, beleza? Então vamos rodar a vinheta para passar para vocês todas as dicas de hoje. E vamos embora, pessoal, para os palpites deste sabadão. E a gente começa com o confronto do Brighton contra o Leeds. O Brighton está vivendo um momento de oscilação desde o início do campeonato, está na 13ª colocação, é pouco para o nível desse time e se espera mais. O time vem, como eu falei com vocês, convivendo com a oscilação, alternando vitórias, derrotas e empates, mas vem de uma boa vitória em casa diante do forte time do Newcastle. Fora de casa, perdeu o último jogo diante da equipe do Manchester United. O time não tem muitas baixas relevantes para esse confronto, que é um ponto positivo, e o time tem se acertado um pouco mais no lado ofensivo, com principalmente o Danny Welbeck sendo o comandante do ataque. Hinshelwood, Solimart, Milner e Webster são as baixas, mas elas já são desde umas 2 temporadas já, esses jogadores não conseguem ter constância. O adversário, por sua vez, é a equipe do Leeds, que conseguiu mais uma boa vitória dentro de casa no objetivo do Leeds, que é se manter na Premier League. A gente tem que analisar parâmetros diferentes, né? Do Brighton se espera um time na parte de cima da tabela, então por mais que ele esteja aqui pouco acima do Leeds e o Leeds esteja na 15ª colocação ameaçada de rebaixamento, para o que se espera do Leeds, que era a zona de rebaixamento, a campanha do Leeds é boa, é um time que gosta de ter a posse, que gosta de propor o jogo, que consegue marcar gols e que não se acanha independente do adversário, mas que tem tido dificuldade principalmente nos jogos fora de casa. Esse é o grande ponto de dificuldade da equipe do Leeds, são os jogos fora dos seus domínios, tá? O time hoje vai ter a única baixa aqui como do Gray, que tá com uma lesão no quadril, de resto é o mesmo time. Um fator de risco aqui para a equipe do Brighton é o fato do time ter sofrido gols aqui nos últimos 11 jogos da Premier League, então é um time que tem um pouco de dificuldade de manter a sua baliza inviolada. Já o Leeds marcou apenas 2 gols no segundo tempo na Premier League nessa temporada e só o Nottingham fez menos, tá? E o Leeds também não balançou as redes em 3 dos últimos 4 jogos fora de casa. Com isso, pessoal, temos aqui o mais indicado na minha visão, menos 0,25 do Brighton em casa, deixa a gente muito bem defendido, fica um pouco coberto por esse risco do Brighton tomar gol, mas apoiando o favorito em casa contra um time que não joga tão bem fora dos seus domínios, tá? Então acho que o Brighton vence esse confronto, 2-1, placar muito provável aqui, tá? E é a minha primeira dica do dia. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Burnley recebendo a equipe do Manchester United e o Burnley também naquele momento aí complicado, buscando, né, sobreviver e fazendo atuações dignas e tentando aqui se manter. Tanto o Burnley contra o Sunderland quanto o Leeds vão dar trabalho, tá? Porque não são times tão ruins contra os outros que subiram. O jogo em casa conseguiu uma vitória diante do Leeds, né? No último jogo, que é importante, e venceu fora de casa o Wolverhampton também. Então engrenou 2 vitórias seguidas. Foram as 2 das 3 vitórias vieram das últimas rodadas, né? Então o Burnley tá vivendo o seu melhor momento no campeonato. Agora, o Burnley vai enfrentar o todo-poderoso Arsenal, que é o time mais forte da liga no momento. E eu tenho reforçado com vocês, vou reforçar de novo, né? Quantos jogos o Arsenal não sofre gols? Mais uma vez, ele venceu sem sofrer gols. Foi assim diante do Crystal Palace, diante do Fulham, diante do West Ham, na Premier League também não sofreu diante do Nottingham, então tá diante do Leeds, diante do United. Então a sequência do Arsenal aqui, isso é simplesmente absurda, tá? Uma defesa muito forte. Arsenal marcou 15 dos 16 gols após os 30 minutos de jogo, então é de se pensar até poder chorar um pouquinho as odds aqui pro Arsenal, mas eu acho que não vai acontecer isso não, eu acho que o Arsenal vai vencer e vai vencer com tranquilidade, eu não quero esperar, eu vou pegar o handicap do Arsenal aqui nesse jogo. O Saka tá jogando muito, o Gyökeres, Trossard, o time tá com algumas baixas aqui, mas são aquelas de sempre, né, Kai Havertz, Madueke, Odegaard, Gabriel Jesus, enquanto o Burnley, embora tenha mostrado algumas coisas positivas aqui, não vai conseguir segurar um time forte, dificilmente vai conseguir marcar diante da forte defesa do Arsenal. Então eu
eu vou nesse handicap do Arsenal aqui nesse segundo jogo, tá? E pra mim é a melhor pedida desse jogo. O Burnley nunca marcou mais de um gol em nenhum dos 18 jogos da Premier League contra o Arsenal. As expectativas do Burnley aqui é bem baixa. 3-0, 4-0 pra mim os placares mais prováveis aqui, 2-0 também, tá? Terceiro jogo, pessoal, o jogo do Crystal Palace contra o Brentford. Crystal Palace que venceu o Liverpool de novo na Copa. E esse Crystal Palace, cara, tá pra ser um dos melhores Crystal Palace da história, sabe? Acho que não é errado a gente comentar isso não. Esse time joga muita bola, tá? Na Premier League ele vem de 3 resultados ruins, né? Que são 3 jogos sem vencer, mas enfrentou adversários complicados. O Everton é um time muito forte dentro de casa, o Arsenal a gente nem precisa de comentar, e o Bournemouth também tá brigando aí por Liga dos Campeões no momento, e o Palace vive um momento complicado, né? Por conta desses resultados ruins, mas ele vem aqui com a moral de ter vencido o Liverpool pela Copa, tá? O treinador é muito bom e agora é questão de readequar o elenco que perdeu muitas peças. O Brentford, por sua vez, chega aqui após um 5-0, né, pela Copa da Inglaterra e está em ascensão, já que ele venceu aqui 3 jogos seguidos, 2 pela Premier League, venceu o West Ham e venceu também o todo-poderoso Liverpool, tá? É um time que, como eu falei, ia crescer de produção, porque tem qualidade nos seus jogadores. O Thiago jogando muito bem, o brasileiro, Shade, Dansgar, Outarra. Esse time ofensivamente é muito bom. Agora, quem é bom também é o Crystal Palace. Eu gosto muito desse time, gosto da maneira que eles criam, gosto do Sarr, Pino, Mateta, é um trio muito forte, gosto da solidez defensiva, gosto da postura em casa e de como o Crystal Palace tem sido praticamente invencível dentro de casa, tá? Enquanto o Brentford só conseguiu vencer o West Ham, que é um time muito fraco, jogo aéreo principalmente aqui, que foi muito efetivo, enquanto o Crystal Palace não deve surtir tanto efeito. Eu também vou no menos 0,25 do Crystal Palace aqui nesse jogo, tá? Tendência de gols aqui também interessante para mais de 1,5, mas acho que vai demorar demais. Então eu vou no Crystal Palace menos 0,25 e atento para gols, tanto no jogo do Brighton quanto no jogo do Crystal Palace, ok? O Fulham recebe o Wolverhampton e o Fulham, ele não vem numa sequência boa, tá, pessoal? Ele perdeu aqui os últimos 4 jogos, perdeu 5 dos últimos 10 e a sequência aqui inspira cuidado para a equipe do Fulham, que defensivamente não está conseguindo se portar bem. O time chega muito pressionado para esse jogo hoje diante de casa do Wolverhampton, porque o Fulham está despencando na tabela, né? Está aqui no momento aqui na 17ª colocação, uma posição acima da zona de rebaixamento. Do outro lado a gente tem o Wolverhampton, que é o último colocado da tabela, sem conseguir vencer ainda nessa Premier League, perdendo 8 dos últimos 10 jogos, então a situação do Wolverhampton ela é periclitante. O time simplesmente não consegue se acertar, nada dá certo, a defesa não segura ninguém, o ataque não consegue produzir, então tá tudo errado lá pro lado do Wolverhampton, que vem no seu projeto aí para ser rebaixado, já não é de hoje, né? O time também perdeu muitas peças importantes, não repôs, então a situação está bastante complicada. O Fulham sofreu aí 10 dos 14 gols dessa temporada após o intervalo. Então, o olho nos gols no segundo tempo do jogo do Fulham, tá? E o Fulham dificilmente perde nos jogos em casa nessa temporada. O Wolverhampton sofreu 12 gols no primeiro tempo, maior número da liga, e é um dos 3 times que ainda não conseguiu manter um jogo sem sofrer gols, tá? Pessoal, eu vou pegar o Fulham menos 0,25 aqui. O Fulham é muito mais time do que o Wolverhampton nesse momento, embora os resultados do Fulham não sejam bons. A gente tem que pontuar também que ele pegou alguns dos melhores adversários da liga, ele pegou o Aston Villa fora de casa, depois o Bournemouth, depois o Arsenal e depois o Newcastle, então esses resultados são de se esperar. E em casa contra o Wolverhampton aqui, eu acredito que o time vai retomar o caminho das vitórias. É bom lembrar que o time não pode contar com o Rodrigo Muniz, mas Fulham para poder vencer uma boa pedida, 2-1 também um placar provável aqui nesse jogo, ok? Seguindo em frente, pessoal, temos aqui o Nottingham recebendo a equipe do Manchester United. E o Manchester United podendo, né, completar o seu 4º jogo seguido, né, a sua 4ª vitória seguida. Seria aí importante para aquele cara que quer cortar o cabelo por tudo, né? O Nottingham na Premier League, situação bastante complicada, perdeu mais uma no último final de semana, perdeu para o Bournemouth e vem tendo aqui muitos problemas. O Chris Wood, que é um principal atacante da equipe, segue lesionado e segue como baixa. Isso diminui bastante as chances do Nottingham, tá? O Igor Jesus vai comandar lá o ataque, ele está buscando cada vez mais espaço, mas o time tem que render mais e tem que principalmente, né, desempenhar melhor no lado defensivo, tá? Já que está sofrendo muitos e muitos e muitos gols. O Nottingham, que foi um dos grandes times na temporada passada, não está conseguindo repetir os resultados e vai pegar o United no seu melhor momento. O Ben Amorim parece que finalmente encontrou o jeito da equipe jogar. O United, mais do que vencer os seus jogos, ele está criando muitas chances, chutando muito, finalizando muito e conseguindo agora converter em gols. Acabou de fazer 4 diante do Brentford. Então o United chega como um bom favorito aqui para o confronto de hoje, tá?
O Nottingham perdeu aqui os últimos 3 jogos em casa, sem conseguir marcar gols, jogos de sábado, né? E os times comandados pelo Dish não balançaram as redes em 10 dos últimos 14 jogos, então o treinador não está conseguindo fazer o time render. O United está invicto nas 6 partidas em que saiu na frente, e em casa tem a estatística absurda de que o United nunca perdeu um jogo que ele foi ganhando no United, e 8 dos 14 gols sofridos pelo United nessa temporada aconteceram após os 60. Pessoal, menos 0,25 do United que é pedido para esse jogo, tá? United defendido aqui em caso de empate, perder só a meia unidade, o time que produz muito contra o time que está sofrendo muitos gols, não está incomodando ofensivamente, está sem seu principal atacante, e o United criando bastante. Dificilmente eu apostaria no United fora aqui, mas essa é uma situação muito boa para poder pegar os Red Devils na minha visão. Tottenham e Chelsea são dos jogos mais esperados aqui dessa temporada. O Tottenham vem numa sequência muito boa aqui, conseguindo jogar bem e vencer fora de casa o Everton com 3-0. O técnico falou que o time poderia ter feito até mais gols aqui e tem reclamado do desempenho ofensivo dessa equipe. Isso porque tinha tempo que o Tottenham não fazia 3 gols, e nos jogos em casa tem bastante tempo também. Esse time aqui fica muito com a bola, mas a criação ofensiva às vezes fica um pouquinho a desejar. O time tem aqui bons jogadores importantes, nomes aqui como Kolo Muani comandando o ataque, com Xavi Simons, Bergwall e Kudus. Esse ataque bem interessante para poder enfrentar um Chelsea que vinha numa sequência muito boa, mas que foi encerrada aqui por uma derrota diante da equipe do Sunderland. Foi a terceira derrota do Chelsea nos últimos 5 jogos aqui, e o time já está aqui em 9º colocado, então a situação já começa a apertar. Segue sendo munido aí de alguns jogadores importantes, né, como o principal deles, o Cole Palmer, Mudryk e também o Delap, além do Colwill. O Chelsea, ele tá sentindo muito a falta do Cole Palmer, que é o seu principal jogador de meio campo. E esse time, que veio de título de Mundial, ele tá mostrando as suas limitações um pouco mais nesse nível forte que é o da Premier League. Mas é um time que tem um traço ofensivo muito interessante, que consegue criar chances. Tottenham é um favorito que em casa é sempre muito complicado de se pegar, ainda mais diante da equipe do Chelsea aqui. E o Tottenham não tem conseguido corresponder nos jogos dentro de seus domínios. O Chelsea, nesses jogos fora de casa, também conseguiu bater em 2 que são fracos, são Nottingham e o West Ham. O que eu mais gosto nesse jogo aqui, pessoal, o mercado de gols. São 2 ataques muito fortes e 2 defesas que têm algumas limitações aqui. O mais de 1.5 é excelente, a minha pedida para essa partida. Para poder finalizar a Premier League, galera, a gente tem aqui o jogo do Liverpool contra o Aston Villa. O Liverpool que poupou na Copa do meio de semana e acabou perdendo, né? Foi com um monte de garoto e tudo mais. Foi um 3-0 do Crystal Palace na cabeça. Foi a segunda derrota seguida, foi a 6ª derrota nos últimos 10 jogos. E a torcida do Liverpool já está incomodada, inclusive saiu do estádio antes do jogo acabar, coisa que você nunca vê. Então a torcida mostrou seu descontentamento, mas foi um recado claro do técnico também de que o Liverpool não tem elenco para disputar todas as competições. Hoje o time vai tentar retomar o caminho das vitórias aqui diante do Aston Villa e encerrar uma sequência de 4 derrotas na Premier League. O Aston Villa, por sua vez, vive o seu melhor momento na Liga, 4 vitórias seguidas, uma boa vitória diante do Manchester City, e agora vai tentar tentar surpreender a equipe do Liverpool. É um jogo difícil, o Aston Villa não costuma jogar muito bem lá, não costuma conseguir bons resultados jogando lá no Anfield. E aí a gente vai olhar para as cotações, a gente vê um time num viés de melhora muito grande, outro num viés de queda, e a gente vai olhar as cotações que estão dando favoritismo para o Liverpool. Pessoal, eu não compro esse favoritismo do Liverpool em 60, mas o Aston Villa nos jogos fora de casa também tem tido um pouco de dificuldade, isso não é de hoje, né? Nos últimos recentes aqui conseguiu empates, mas contra times fracos, e conseguiu vencer o Tottenham. E o Liverpool em casa, tradicionalmente, nessa Premier League, só perdeu um jogo. Então, o que eu mais gosto, pessoal, é o mais de 1.5 gols. Por mais que a defesa do Aston Villa que seja muito boa e o ataque esteja limitado, o ataque está subindo de produção. O Liverpool tem vacilado muito defensivamente e é um time que tem condições de fazer no ataque também. Então, a gente pega os 2 placares mais prováveis aqui, 1-1, 2-1, 2-0 para o Liverpool. Eu acho que a gente vai perder eventualmente 1-0 para um dos lados, ok? Indo para o Brasileirão, a gente começa aqui com Santos e Fortaleza. Confronto de 6 pontos, muito importante. Diferença aqui de 5 pontos do Santos para o Fortaleza. Se perder, vai ficar numa situação muito complicada. E o Vitória, se o Santos empatar, pode botar o Santos na zona de rebaixamento. O Santos não vem jogando bem, conseguiu um empate aqui fora de casa, né? Heróico no último jogo diante da equipe do Botafogo. E somou um ponto aqui que de certa forma era inesperado, mas agora tem que voltar a vencer em casa. O grande problema do Santos é que o Santos não desgarra da zona de rebaixamento, porque ele empata demais. Não à toa, 6 empates nos últimos 10 jogos. No último jogo em casa, onde era muito favorito, tropeçou diante do Vitória. Hoje vai pegar o Fortaleza. Ponto positivo é que o Fortaleza é pior do que o Vitória, e o Fortaleza está jogando pior do que o Vitória fora de casa. O Vitória até consegue fazer alguns bons jogos dentro dos seus domínios, e o Fortaleza também.
mas o Vitória até consegue fazer gracinha fora e o Fortaleza não, cara. Perdeu simplesmente 7 dos últimos 10 jogos e em muitos deles aqui por mais de um gol de diferença. Mas, cara, Santos é um 6-6, não valeu o campeonato inteiro. A gente teve apostas muito melhores aqui pro Santos. A gente pegou o empate anula diante do São Paulo no jogo que o São Paulo poupou, pegou empate do Santos em jogo onde o Corinthians poupou, e aí pegar gol, vitória do Santos em 1,60 aqui, o Santos já mostrou que não vale. Eu ia no mais de 1,5 gols nesse jogo, mas o Fortaleza tem um volume ofensivo muito fraco, principalmente nos jogos fora de casa. Eu sei que o Santos não faz valer uma cotação de 1,66 e eu vou chorar mesmo essa odd. Eu quero menos 0,25 do Santos em 1,70 ou eventualmente dupla chance de sair atrás, mas acho que esse é o jogo ideal para o Santos dar uma desgarrada da zona e ele tem que simplesmente vencer o Fortaleza, que é um dos times mais fracos. É cuidar dos contra-ataques aqui e impor um ritmo para poder vencer o Fortaleza, tá? Cruzeiro e Vitória, pessoal, esse é um jogo difícil também, porque o Cruzeiro vem empatando demais os seus jogos, né? Vem numa sequência aqui de empate, empatou 4 dos últimos 5, mas conseguiu vencer o Fortaleza e ainda segue aqui sonhando com o título, embora esteja um pouquinho mais distante, né? Tem hoje uma oportunidade boa, já que vai enfrentar um time que não tá numa situação boa no campeonato, né? Tá na zona de rebaixamento, mas o Vitória conseguiu 2 tentos aqui e aí foi para poder bater o Corinthians e acabou perdendo. O Vitória do Jair Ventura é bastante competitivo, dá sangue, só que é um time limitado tecnicamente. Isso, quando o time que joga bola como o Cruzeiro, é bastante complicado. O Cruzeiro vai ter a volta de jogadores importantes, descansado fisicamente, jogando em casa, onde foi absoluto durante boa parte da temporada. O Cruzeiro não está tão efetivo assim como foi, principalmente no lado ofensivo, mas defensivamente se posta bem. E embora o 44 seja baixo, o Cruzeiro ao vivo aqui em 1,80, eu acho que é a melhor pedida para esse jogo, porque não dá para confiar nesse Vitória com tantas derrotas fora dos seus domínios e com o Cruzeiro tendo um desempenho em casa aqui simplesmente quase que absoluto aqui, tá? Então vamos no Cruzeiro ao vivo. Mirassol e Botafogo, pessoal, vocês já sabem, né? Seguem dando empate anula para um time invicto em casa, sabe? O Mirassol, ele tem feito partidas boas atrás de partidas boas, ele foi e acabou de vencer o Sport fora e deram o empate aqui de novo, foi inclusive a dica do último vídeo. E é um time que não tem muito o que falar, troca passes muito bem, não tem grandes jogadores em termos de nome, mas a equipe encaixou, dá tudo certo, boas atuações dos seus jogadores, Negueba jogando bem, Alisson, Christian, meio campo com o Danielzinho, chegada dos laterais. Então, assim, é um time seguro defensivamente que consegue produzir muito bem dentro de casa. O Botafogo, por sua vez, vem oscilando em termos de resultado, convivendo com baixas. Fora de casa, ele tem dificuldade de jogar as suas partidas e embora tenha vencido aqui o último jogo diante do Ceará, foi muito mais demérito do Ceará do que mérito do Botafogo. O Botafogo defensivamente tem se postado mal, mostra desinteressado, tem problemas de bastidores, enfim, mais uma vez aqui dando empate anula pro Mirassol, o time invicto em casa, eu vou seguir pegando até mudarem essas linhas, ok? E para poder finalizar, pessoal, Flamengo e Sport, aqui eu espero uma boa vitória do Flamengo, tá? Acho que vai ser um jogo que o Flamengo poder mostrar sua força diante da torcida, não só pelo Sport, mas em relação ao campeonato e ao que o Palmeiras fez no jogo de ontem diante da LDU. O Palmeiras atropelou com propriedade, reverteu uma vantagem absurda na Libertadores e o Flamengo agora tem que mostrar a sua força, vencer, manter os seus jogadores saudáveis, mas principalmente criar e converter em gols as suas chances. Então eu espero um amasso colossal do Flamengo, não vai descansar, vai ser uma goleada, o Flamengo vai fazer uns 3, 4, 5 aqui em cima do Sport, decretando o rebaixamento desse time, independente de quem vem jogar pelo Sport e de quem vai jogar pelo Flamengo também, que pode ser que não tenha o Pedro, que teve uma fratura na mão, né? O Flamengo vai atropelar, o Flamengo teve um susto aí no meio de semana, mas aquele Rossi pega demais, então ainda diminui a chance do Sport marcar. Cara, eu acho que o Flamengo vem com tudo aqui para poder vencer, botar mais uma vitória no bolso e ficar aqui com um saldo melhor, que pode ser inclusive um fator de decisão ao final do campeonato. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para vocês. Vou deixar aí na tela para vocês agora 2 bilhetes, né? Um com o bilhetinho de odd alta que vocês gostam, um de placar exato e vou deixar também a nossa tripla de artilheiros. Lembrando que nosso grupo gratuito do Telegram tem muito mais dicas e você consegue acessar no link que está no primeiro comentário fixado. Beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets.